Olá, lutador! Oi, lutadora! Olá, galera fitness! Esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E hoje, nesse vídeo, eu vou estar respondendo todas as perguntinhas que vocês fizeram por lá. Então, se você também quer ver a resposta da sua pergunta aqui, eu vou deixar aqui na descrição o link para você me acompanhar no Instagram e mandar a sua mandar lá na caixinha de perguntas a pergunta, a dúvida que você tem, para você poder depois estar vendo aqui. Eu sou Bianca Barcelos e trabalho com a nutrição esportiva. Então vamos lá, a primeira pergunta. A primeira pergunta, ela diz assim: em geral, atletas de alto rendimento são consideráveis saudáveis? Então, olha só, pergunta um pouquinho polêmica logo de cara, né, pra gente. Os atletas de alto rendimento dificilmente são considerados saudáveis. Por quê? Pelo impacto que ele tem do alto rendimento. Então isso faz com que muitas das vezes não se enquadrem no quesito saudável. Porém, isso não quer dizer que eles tenham carência de vitaminas, tenham carência de minerais ou alguma coisa do tipo. Em primeiro lugar, se é um atleta de alto rendimento, ele tem acompanhamento nutricional. Se você não tem acompanhamento nutricional, você não é um atleta de alto rendimento não, tá? Porque você precisa ter esse acompanhamento para você poder chegar nesse topo aí. Então, com isso, a gente faz com que evite essas carências, faça a contagem de macro e micronutrientes de forma correta. Porém, por exemplo, quando a gente fala de um atleta lutador, o combate, a prática do impacto que tem, né, das lesões, isso faz com que não se torne saudável, não entre no âmbito saudável. Por exemplo, que pratica o triatlo, ele, por exemplo, na corrida, ali, até mesmo na natação, no momento de estar nadando, ele atinge níveis muito mais elevados, né, que o corpo aguente. Então, muitas das vezes, falta sódio na dieta dele, no corpo dele, enfim. Então, assim, ele provoca uma agressão muito grande para o corpo, ele faz aí um processo agressivo para o corpo, onde sai um pouquinho desse quesito do saudável. Porém, em relação à alimentação, a gente consegue estar mantendo aí uma boa alimentação sem carências de nenhum nutriente, tá? Mas a dieta de um atleta ela é bem diferente de, por exemplo, um praticante de musculação, aquele cara normal que a gente vê lá na academia. O que você acha do bulking sujo para ganho de massa? Então, o bulking sujo seria aquele ganho de massa onde a pessoa sai comendo o que quiser, várias coisas. O importante é atingir as calorias máximas. Não importa se isso vai ser com um pedaço de pudim, com um hambúrguer, com um bolo. Então, ela quer atingir o máximo de calorias que pode comendo o que quiser. O que acontece? Eu não gosto muito dessa prática. Por quê? A gente acaba acrescentando aí muitos alimentos que não são saudáveis, de fato, né? Então, muita fritura, enfim, nutrientes com alta caloria, porém baixos nutrientes, né? E isso pode dar uma carência de proteína. Então, a gente tem que tomar um cuidado com essa estratégia, tá? Então, aí você pode estar suplementando com whey, por exemplo, enfim, tá sempre se concentrando em acrescentar uma proteína naquele lanche e por aí vai. Porém, outro motivo de eu não gostar é que muitas das vezes isso gera gordura também. Quando a gente fala de um indivíduo extremamente magro, que não tá nem aí se ganhar um pouco de gordura ou não, até ok, até vai. Só que essa estratégia, ela não pode ser a longo prazo, tá? Porque isso não é benéfico para a saúde. Essa estratégia do bulking sujo, ela é até um pouco comum em momentos do fisiculturismo. Porém, são momentos, são estratégias. Isso não é para ser duradouro, isso não é para ser diário. Então, eu prefiro aí uma dieta, quando a pessoa está pensando só em ganhar massa, em relação estética, eu prefiro uma dieta hipercalórica, mas que também aí tem um acompanhamento melhor, mais encaixado desses macronutrientes, não que faça literalmente sujo. Ter momentos do bulking sujo até vai, mas criar esse hábito diário não acho que seja interessante não. Melhor suplemento.
Essa pergunta ficou um pouco vaga. Por quê? Melhor suplemento para quem? Para quê? Qual momento? Para que estratégia? Enfim. Então, assim, de forma geral, eu diria que o melhor suplemento que a gente tem é o suplemento de proteína. É o whey protein. Por quê? Porque a gente tem a versão vegana, a gente tem na verdade, o whey, ele pode ser consumido por qualquer público, praticamente. Então, ele pode ser consumido pelo atleta, pode ser consumido por vários tipos de doenças. Inclusive, ele serve para vários tipos de comorbidades. Então, assim, é um suplemento bem amplo e que pode ser consumido por vários públicos diferentes, com vários resultados diferentes. Pode ser consumido para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa, enfim. Então é um suplemento aí, se depender, é um suplemento mais utilizado, né? De fato, então eu diria que ele é o melhor suplemento por essa gama que ele tem, né? Por ele ser benéfico para vários públicos diferentes. Então, se fosse para escolher um suplemento que seja o melhor, dessa forma vaga, eu escolheria o whey protein. Quando fazer uma dieta restrita? Então, olha só. A dieta restrita, ela fica interessante quando você entra naquele efeito platô. Quando você tá lá no seu emagrecimento, você começou, você mudou seus hábitos, só que você tá naquele efeito platô, aquele efeito que você, em um mês, você perde meio quilo de gordura, você perde 300 gramas, você não consegue perder muito. Lembrando que eu tô falando de gordura, não tô falando de peso, tá? Porque né, nesses efeitos você pode acabar ganhando massa muscular também, o que fazendo com que seu peso total da balança aumente. Então, nesse momento que você não está perdendo aí muita gordura, muita quantidade, a gente pode estar fazendo uma dieta um pouquinho mais restrita por um período de tempo. A gente vai criar essa estratégia, então a gente pode fazer uma low carb, um jejum, a gente pode estar ali modulando alguma estratégia, algum tipo de dieta restrita nesse período, para poder dar aquele start ali, aquela ênfase na sua perda de gordura. Então, esse seria o momento de estar fazendo uma dieta restrita, tá? Ou então, momentos de fazer dieta restrita logo do início é caso você tenha alguma comorbidade imediata. Então, por exemplo, se você precisa perder peso assim porque você está ali com uma lesão muscular no pé, você está com algum problema, alguma coisa assim do tipo, hoje o seu peso está te trazendo mais malefícios e pode piorar essa sua comorbidade, aí tudo bem você entrar numa dieta restrita logo de início. Mas aí você vai precisar de um acompanhamento tanto nutricional quanto psicológico. E esse daí vai ser fundamental. Por quê? Porque não deu tempo de você criar estágios de mudança de hábito. Você foi direto para restrição. Então isso pode, e por conta da comorbidade, isso pode mexer muito com você. Então, dieta restrita, deixa lá pro finalzinho, para uma parte da estratégia, enfim. Tenta evitar iniciar a dieta restrita logo de cara. Vamos para outra perguntinha. O que é mais importante na hora de fazer dieta? O que é mais importante? Olha, eu diria que o que é mais importante é a constância. Em primeiro lugar, você querer, né, de fato, tá ali fazendo a dieta, porque dieta não é aquela restrição, tá? A gente fala dieta, mas vamos colocar uma reeducação alimentar. Então você tá lá com o objetivo, emagrecimento, hipertrofia, melhorar o rendimento, enfim. Então, em primeiro lugar, você tem que querer mudar a sua alimentação. Mas o mais importante de tudo é ter constância. Por quê? Se você tem o objetivo final de emagrecer 10 quilos, de ganhar 10 quilos de massa muscular, de aumentar o seu rendimento, tudo isso é muito a longo prazo. Então, a longo prazo você precisa dessa constância. Então, assim, o mais importante na hora de fazer a dieta é você ter essa constância. Isso é algo assim que eu mesma já pequei bastante, né? Não é uma pessoa muito constante, principalmente nos treinos, não na alimentação, mas eu descobri que de fato a gente precisa ter uma constância para chegar no resultado lá desejado. Aqui a gente tem uma perguntinha, alimentação para lactante. Eu não costumo trabalhar com gestantes, né? Porém, lactantes, em alguns casos, até dá pra gente poder estar trabalhando.
Não é a minha especialidade, né, lactantes, porém é interessante a gente se concentrar muito em relação a algo parecido com a introdução do bebê. Então, em primeiro lugar, esse daí vai ter que ter alimentação saudável, né? Então, a gente vai entrar aí muito numa alimentação saudável, a gente vai estar evitando aí alimentos que possam te causar gases, então aí o repolho, procura deixar o feijão de molho também, que é uma excelente estratégia para poder estar evitando. A gente tomar cuidado com alimentos que tenham alto poder alergênico. Então, frutos do mar têm um alto poder alergênico, então cuidado com esses alimentos, amendoim também. Então, ter cuidado, um cuidado bem restrito com a sua alimentação, é literalmente você se colocar numa alimentação muito saudável para poder estar passando isso daí para o seu bebê. Então, assim, de forma bem resumida, porque não é a minha especialidade, mas respondendo a perguntinha. Essa daqui tem mais a ver comigo. Recuperar massa muscular pós-parto. Então, olha só que interessante. Poder recuperar massa muscular pós-parto, em primeiro lugar, você vai precisar de um treino compatível a isso. Então, aí o treino de força, musculação, ele vai ser primordial para você. E aí a gente vai entrar com bastante carboidrato. Sim, a gente, mesmo que a pessoa pense em emagrecer ou algo do tipo, a gente vai se concentrar no carboidrato. Porém, a gente vai fazer um cálculo bem direitinho para a pessoa não estar consumindo carboidrato além da conta e não estar se tornando gordura, né? Então, a gente vai ter aí uma quantidade de carboidrato. Como eu já falei aqui, o whey protein vai servir também bastante em muitos casos. Então, a suplementação de whey protein vai estar sendo excelente nesse processo. E pensando também nessa recuperação, dependendo de quem for, né, a pessoa, a gente poderia estar vendo até uma suplementação de creatina, para poder estar ajudando aí também a recuperar de forma mais rápida essa massa muscular e tirar aquela sensação flácida que a pessoa tem, que a mulher tem logo no pós-parto. Vamos ver mais uma perguntinha. Alimentos e enxaqueca. Nossa, isso aqui eu sofro demais, né? Então, assim, para você como eu sofre de enxaqueca, a gente tem diversos alimentos que eles causam a enxaqueca, que eles dão gatilho para a enxaqueca. Porém, isso é um pouquinho individual, por quê? Tem pessoas que têm mais sensibilidade a uns alimentos do que outros. Então, por exemplo, eu tenho muita sensibilidade com embutidos e vinho. Vinho tinto me dá dor de cabeça na hora. Então, esses alimentos eu sou muito sensível. Agora, tem gente que não consegue comer um pedacinho de chocolate que já tem aí o quadro de enxaqueca. Eu consigo comer ainda um pouquinho, não posso exagerar, porque senão, de fato, vai me dar quadro de enxaqueca. Então, assim, a gente tem uma alimentação que até consegue estar protegendo, né, tá evitando esses quadros repentinos, né, que seria uma boa alimentação, uma alimentação mais correta, uma alimentação rica em fibra, que aí são ricas em frutas, ricas em verduras, ricos em legumes, enfim. Então essa alimentação mais saudável, ela é uma alimentação protetora para quem tem enxaqueca, e você também precisa saber o que te dá esses gatilhos. Então aí a gente pode ter a cafeína, a gente pode ter o chocolate, a gente pode ter o amendoim, a gente pode ter frutas cítricas também. Não é o meu caso, por exemplo, eu não tenho enxaqueca com frutas cítricas. A gente pode ter a bebida alcoólica e por aí vai. Então você vai descobrir o que causa o seu gatilho e você vai procurar estar evitando. Outra coisa também que é bem protetor para enxaqueca é você estar com o seu intestino regulado. Então, o consumo de alimentos prebióticos ou então da suplementação de probióticos também pode ajudar na sua enxaqueca. Pega essa mega dica aí, hein? Outra perguntinha que eu acho que não é um problema só de um, é um problema de vários. Vício em doces. Então, olha só. Vício em doces a gente vai curar comendo doce. Sim, comendo doce. A gente passa a vontade de comer doce comendo doce. Só que a gente vai criar estratégias para estar comendo esse doce. Então, assim, é claro que você não vai comer doce do dia inteiro, mas a gente vai criar momentos estratégicos para isso. A gente vai tentar utilizar o doce ao seu favor, então uma refeição mais açucarada, por exemplo, no pré-treino para poder te gerar energia. A gente pode colocar aí a suplementação do whey protein por ser um suplemento doce, então a gente pode procurar também
fazer receitas pro dia a dia, um pouco mais dentro do saudável, então mesclar um chocolate meio amargo com alguma fruta, alguma coisa assim do tipo, né? E justamente procurar essas estratégias, porque assim, o vício de doce ele tá muito mais ligado ao seu autocontrole. Então, se você também restringir demais, se você falar, não, a partir de hoje eu não vou comer mais nenhum doce, nossa, você vai subir pelas paredes, o seu humor vai mudar pra caramba, então isso também não é o adequado. O adequado é você fazer aquele desmame, você ir evitando, você procurar colocar no seu dia a dia, nos seus intervalos, refeições mais doces para poder estar enganando o cérebro, esses dois de formas mais saudáveis, mas também não deixar de comer aquele docinho que você gosta, só que de forma estratégica e evitar também ser em grandes quantidades para você não ter aquela compulsão. Então, normalmente é essa estratégia que a gente utiliza para os vícios de doce. Inclusive, eu cheguei a lançar um grupo de desafios onde eu ensinava muito isso. Eu ensinava a ter o controle do doce. A gente tinha momentos que realmente, de fato, a gente tirava o doce, momentos que eu ensinava a pessoa a comer doce. Então, assim, foi um grupo bem interessante. As pessoas tiveram, de fato, uma mudança. Teve várias pessoas lá, não lembro exatamente quantas pessoas foram, mas tiveram várias pessoas lá que conseguiram até abandonar o açúcar do cafezinho. Então, foi uma transformação bem bacana. E olha que foi um grupo bem curtinho. Quem me acompanha no Instagram, no WhatsApp, deve ter visto esse grupo rolando lá. Outra perguntinha. O que posso usar no lugar do açúcar? Então, essa perguntinha aqui quem fez foi um atleta lutador, pelo que eu tô vendo aqui. Então, assim, nesse caso a gente poderia estar substituindo o açúcar, né? Depende também do que a gente tá falando para também não mudar muito o paladar. Mas em primeiro lugar, eu não recomendaria trocar pelo adoçante. Eu tenho um pouco de preconceito com adoçante aí, não gosto muito. Mas eu trocaria pela maltodextrina. Então, excelente suplemento, até por conta de ser um lutador aqui que fez essa pergunta. A maltodextrina é excelente porque a malto é um tipo de açúcar, porém ele tem um gasto calórico muito alto. Então isso aí acaba se tornando compatível para ele. Mas a gente pode fazer a troca pelo mel também. O mel é um excelente alimento, é um alimento mais natural que o açúcar, mas de qualquer forma ainda continua sendo uma fonte de açúcar. Então, independente dessas trocas, a gente tem que ter cuidado com as quantidades ingeridas de ambos alimentos, tá? E vamos para a última perguntinha. Dieta, por que é difícil fazer? Então, olha só. Me conta aqui nos comentários. Você acha que é difícil fazer dieta? Eu acho que assim, fazer dieta não é difícil. O difícil é você ter a constância, como eu já até falei aqui. Quando a gente fala dieta, a gente está pensando em restrição, mas aqui eu vou estar falando da reeducação alimentar. A pessoa, quando ela vai iniciar a dieta, ela quer iniciar de forma restrita, porque ela quer o resultado imediato, porque ela não tem a constância. Então isso se torna uma bola de neve onde vira um efeito sanfona, e ela sempre está entrando no efeito platô. Então ela vai lá e, quero iniciar a dieta, faz algo super restrito, em um mês emagrece 4, 5 quilos, mas não consegue manter aquela restrição. Então no mês seguinte ela vai lá e ganha 5, 6 quilos, até mais do que ela tinha perdido. E aí ela decide voltar a fazer a dieta dela, só que ela faz aquela dieta restrita, ela não faz a reeducação alimentar, ela não muda os hábitos dela, porque ela não quer ter a constância, ela não quer ficar naquilo para sempre. Então esse é o erro de fazer a dieta. Por isso que de fato a dieta se torna restrita. Outra coisa também que torna a dieta muito difícil é você não ter uma rede de apoio. Então você precisa de fato sentar na mesa certa. Se você quer aí fazer uma dieta, você quer emagrecer, que pelo visto é o caso aqui dessa pergunta, você precisa estar num ambiente onde tenha pessoas que querem emagrecer também, entendeu? Então faz amizade com alguém na academia para poder estar te incentivando. Ter ajuda profissional é excelente porque te dá mais motivação. Então você ter o acompanhamento nutricional
para você poder estar enviando mensagem quando surgir dúvidas, quando estiver naquele período sem motivação, você ter aí um personal também, isso ajuda a ter mais motivação, ajuda também a ter a constância. Mas enfim, fazer dieta se torna difícil quando você dificulta, tá? Porque quando você tem aquilo na mente, você quer ter aquela constância, você pode sim procurar um profissional para poder estar te ajudando. Inclusive, eu vou estar lançando esse mês um novo produto, que é a Rota do Emagrecimento. Então, ela serve justamente para isso, para você que acha que fazer dieta é difícil. Eu vou ensinar você a mudar os seus hábitos, justamente para você poder estar preparada para a dieta. Então, nessa Rota do Emagrecimento que eu vou estar vendendo para vocês, ela não tem uma dieta. Não tem dieta, você não vai seguir dieta. Você vai emagrecer sem a dieta. Você vai emagrecer com mudanças de hábito. Então eu vou te ensinar aí a você ter mudanças, controlar o açúcar, controlar outros alimentos, justamente para você poder estar tendo esse emagrecimento e estar se preparando para você entrar de fato numa dieta, numa alimentação mais educada, que é a reeducação alimentar. E aí sim você vai conseguir ter essa constância e ter esse emagrecimento com um efeito duradouro, saindo desse efeito sanfona. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, você deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, porque aí você consegue acompanhar os outros vídeos. E se você gostou desses vídeos como esse, me acompanha no Instagram para poder estar deixando suas perguntinhas. E comenta aqui que você gostou para poder também estar trazendo mais vídeos assim de perguntas e respostas.